Olá, graça e paz a todos vocês que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui iniciando nessa noite o nosso culto online. Você que recebeu o nosso convite, que convidou sua família para estar conosco. Nessa noite, nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração de vocês que estão a nos ouvir. Eu quero que você, nesse momento, possa compartilhar também o link desse culto com todos aqueles que você acredita que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus. Então, compartilhe, clique aí, aperte aí, lance o link para outras pessoas, outros irmãos, para eles poderem acompanhar e participarem desse culto. Eu tenho certeza que Deus ele há de falar aos nossos corações. E eu convido você nesse instante a fazer uma oração comigo, a pedir a Deus por esse momento que nós estamos passando pela nossa nação, pelos governantes e especialmente por você que estará cultuando conosco nessa noite. A palavra do Senhor nos diz que o nosso culto precisa ser, a nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Nós precisamos preparar então o nosso espírito para cultuar ao nosso Deus. Então nesse momento nós iremos iniciar fazendo uma oração ao nosso Senhor, pedindo a graça dele sobre as nossas vidas, para que a gente tenha discernimento em tudo que nós iremos ouvir nessa noite e também naquilo que nós iremos apresentar a Ele. Não é assistir o que está participando do culto, você presta, você entrega a Deus. Então, ore comigo, feche seus olhos, você da sua família que está aí nos ouvindo, nos assistindo nessa noite. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, Deus. Nós Te louvamos porque Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Deus grande, o Deus que nos salvou, o Deus que nos tirou das trevas para a luz. Pai, e isso é razão de adoração, isso é razão de louvor ao Teu santo nome. Eu te peço nesse momento que o Senhor esteja a nos ajudar a cultuar a Ti. Tu sabe quantos pensamentos e quantas preocupações passam em nossos corações nesse momento, mas nós queremos, Pai, nos desligar disso e nos voltar nesse instante para o Teu trono. O trono de graça para achar do Senhor favor, achar do Senhor uma palavra para os nossos corações. Toma todas as partes desse culto. Também eu te rogo por todas as igrejas que nesse momento, juntamente conosco, também estão cultuando. Aqueles que estão nesse instante aí também pregando. Que a palavra ecoe, que o teu evangelho ecoe e que vidas sejam abençoadas e alcançadas por Ti. Pai, recebe desde já o nosso louvor, recebe desde já a nossa gratidão por termos o Senhor como nosso Pai, como nosso protetor e escudo. Eu te peço assim e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Nós iremos louvar nesse momento com o cântico do nosso Salmos e Hinos, o cântico de número 65, que fala da grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus é grande sobre todas as coisas, não há nada nem ninguém tão grande como o nosso Deus. Salmos e Hinos de 65, se você tem os Salmos e Hinos, se não, medite na letra desse cântico nessa noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz
o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu quero ouvir vocês. Canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, aleluia. Aqueles que têm Deus como Criador dos céus e da terra, não tem como não contemplar a grandeza desse Deus, né? Ele nos fez, foi Ele quem fez todas as coisas e é Ele quem governa soberanamente sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar isso nessa noite. O nosso Deus é grande, tudo está debaixo do seu controle, a sua vida, a sua família. É Ele quem está nos guardando e é Ele quem vai dar um bom fim a tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Nós precisamos exaltar ao nosso Deus. E tem um cântico que fala da nossa esperança, a esperança bendita que nós temos quando o nosso Senhor vir nos buscar. Eu queria louvar ainda com você o Salmo de número 125, a vitória final. 125 do nosso Salmos e Hinos, Mi maior. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio já reina aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, e eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, e eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei.
De mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quero ouvir vocês? Chegar o dia do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Quero ouvir mais uma vez. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluia, irmãos. Nós não temos o que temer essas ameaças de morte, né, que esse tempo presente tem trazido para nós. Não temos que temer porque o nosso Senhor já garantiu, Ele venceu a morte. A sepultura não pôde conter o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós cantamos com fé e com esperança, né, que certamente nos encontraremos com Ele. Não por mérito nosso, não por obras da nossa parte, mas pelo favor de Deus, pela graça de Deus sobre a nossa vida. E eu queria que nesse momento você pudesse abrir sua Bíblia comigo, lá no Salmos de número 91. Salmos de número 91 é um salmo bastante conhecido de todos nós, e eu queria ler ele para você. E vamos ler de forma meditativa. Reflita em cada palavra que está sendo aqui dita, para que essas palavras elas possam penetrar no seu coração e levar a você a segurança, o conforto que o Espírito Santo de Deus nos dá, quando Ele ilumina então a palavra para que possamos entender a vontade do nosso Senhor. Salmos de número 91. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu queria deixar para nossa reflexão nesse primeiro momento o versículo de número 9, que diz assim: Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Lembre-se disso, que em Cristo Jesus você está em Deus. Em Cristo Jesus você está sob as asas e sob os cuidados do nosso Deus, do nosso Senhor. Então que o teu coração nessa noite descanse nessa certeza que não sou eu quem diz, mas a palavra do Senhor é quem nos garante. A voz de Deus é quem nos garante. Nesse momento nós iremos fazer uma leitura, ou melhor, iremos fazer uma oração, e uma oração pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, perdão por aqueles pecados cometidos em atos, em atitudes e em palavras. Então, nesse momento, feche seus olhos
e apresente a sua vida diante do Senhor. Você sabe quais são os pecados, você está consciente de muitos pecados e você precisa, assim como eu, da graça do Senhor. Então, nesse momento, nós iremos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a graça do perdão em nossos corações. Ore comigo, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o pecado que habita em nós, Senhor. Tua palavra nos diz, Tua palavra nos revela, Senhor, que não há um justo sequer. Não há ninguém nessa terra que naturalmente invoque o Senhor e clame a Ti. E é por isso que nós estamos aqui reconhecendo a nossa pequenez e a nossa fraqueza, clamando ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que confessa os seus pecados, que aquele que reconhece que errou, que pecou e deixa, alcança misericórdia. E nós queremos alcançar misericórdia da Tua parte nessa noite. Seja com cada um dos telespectadores, daqueles que estão ouvindo essas palavras, que essas palavras penetrem nos seus corações e que essas palavras gerem frutos para a glória do Teu santo nome. Recebe, Deus, a nossa gratidão pelo perdão que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus naquela cruz. Traz para nós a alegria e o louvor por aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer por nós. Recebe o nosso louvor nessa noite, assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Nesse momento, eu quero convidar a nossa irmã Alisson e Cláudia, né, nossos irmãos Alisson e Cláudia, que eles estarão louvando com vocês com alguns cânticos nessa noite. Né? Não deixe de adorar a Deus, se desligue agora daquilo que está tirando sua atenção nesse momento e preste atenção naquilo que Deus irá falar através dos cânticos que serão louvados aqui. Eu queria passar nesse momento a palavra à nossa irmã Cláudia. Graça e paz, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, Jesus. Todo ser confessará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa cura. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Jesus, Ele é a cura, irmãos. Estamos todos em oração, pedindo a Deus que Ele venha prover a cura para esse momento, né? A cura para esse vírus. E eu queria, nesse momento, levantar um clamor com você,
né, pelas nações. Nós temos ouvido de muitas notícias de coisas terríveis, né? Pessoas morrendo, pessoas trancadas, algumas adoecendo psicologicamente, espiritualmente também, e nós iremos pedir nesse momento. Vamos levantar um clamor nesse momento, ore com a pessoa que está aí ao seu lado. Se você estiver sozinho também, feche seus olhos e peça ao Senhor, para que o Senhor ele possa prover a cura o mais rápido possível. Nós acreditamos que Deus está no controle de toda essa situação. Então é a Ele que nós devemos nos dirigir. É ao Deus que controla essa situação que nós devemos clamar e pedir a graça dEle, o favor dEle. Então nesse momento nós iremos orar. Ore comigo em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor que é misericórdia, do Deus que tens uma misericórdia infinita, sem fim. E nós estamos a clamar a Ti nesse instante, Senhor. Tu estás a ouvir o clamor do Teu povo. Meu Deus, que o Senhor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, esteja a prover a cura, Senhor, que o nosso mundo, o nosso planeta, Senhor, precisa nesse momento. Tu sabe quantas famílias estão entristecidas porque já perderam entes queridos seus. Tu sabe quantos já estão ansiosos e preocupados, temendo, Senhor, que essa enfermidade chegue às suas vidas. Mas nós te rogamos, meu Pai, que o Senhor esteja na Tua sabedoria a prover os meios e que em breve possamos estar aqui todos juntos novamente para louvar a Ti por saber que o Senhor proveu, que o Senhor deu inteligência aos homens para que eles pudessem ali encontrar, Deus, uma vacina, algum medicamento que pudesse conter, Deus, esse vírus. Pai, queremos também te pedir as autoridades, que o Senhor esteja à frente do líder maior dessa, que o Senhor possa conduzi-lo em sabedoria, que cada decisão, Senhor, seja decisão tomada com consciência e com o desejo, Pai, de ver aqueles necessitados e ver a nós, todos nós, Senhor, curados e imunes a essa enfermidade. Eu te peço, Deus, usa aquele também que está à frente do Ministério da Saúde da nossa nação, que o Senhor possa, nesse momento de tensão, nesse momento de tribulação, ser com ele, dando a paz, a orientação, a clareza nesse momento que nós estamos passando. Meu Pai, eu te peço assim, e eu sei que Tu és o Deus que está voltado para as orações do Teu povo. Tua palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, o Senhor fará. E nós estamos clamando a Ti com essa certeza. Pai, nos abençoa dessa forma, que possamos ouvir boas notícias, Senhor, o mais rápido possível, para a glória do Teu santo nome. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ainda com um cântico para preparar os nossos corações para a palavra. Eu queria convidar a nossa irmã Cláudia para louvar com 260 do nosso Salmos e Hinos. Esse cântico é uma invocação para que nosso coração possa estar pronto para esse momento da palavra. Enquanto, ó Salvador, Teu livro lê, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a Ti, Senhor, e meditar no Teu excelso amor. À beira-mar Jesus partisse o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida ao pão és Tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Graças a Deus, nesse momento nós iremos refletir na palavra do nosso Senhor. Eu convido você que está aí na sua casa a abrir sua Bíblia comigo, lá no Salmos de número 34. Salmos de número 34. Esse é o texto que eu gostaria de expor nessa noite e trazer para os nossos corações um consolo. O tema da nossa mensagem nessa noite é a grandeza de Deus nos dias de tribulação. A grandeza de Deus nos dias de tribulação. Então vamos aqui
ler esse texto, reflita na palavra, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim o texto do nosso Deus. Salmos de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Nesse momento, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e reconhecemos a nossa limitação e a nossa fraqueza. Meu Pai, se não for o Teu Espírito agir na nossa mente, no nosso coração, não conseguiremos, Deus, aqui entender a Tua vontade. Pai, lança luz nas trevas da nossa alma, do nosso espírito. Toma a vida daqueles que estão a nos ouvir nessa noite. Que essa palavra, Senhor, chegue ao coração deles, que eles possam entender a grandeza do Senhor. E, Pai, se alegrar porque tem um Deus grande, se alegrar porque o Deus Todo-Poderoso está no controle de suas vidas. Eu te peço, seja comigo. Sem ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Sem ti, Deus, eu não conseguirei explicar a palavra como devo fazer. Mas eu clamo nessa noite. Me ajuda para que a tua igreja, para que o teu povo e para que todos aqueles que nos escutam nessa noite possam compreender a tua palavra e se alegrar com aquilo que a tua palavra nos revela. Meu Pai, assim eu te peço, assim eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a grandeza de Deus nos dias de tribulação. Este é um tema extremamente propício para essa época que nós estamos vivendo. Uma época em que a nossa alma está apertada. Uma época em que nós estamos preocupados no que será amanhã, no que acontecerá amanhã, nas consequências que essa parada por conta desse vírus vem trazer sobre nós. Esse momento, momentos como esse que nós estamos vivendo agora, nos coloca diante da nossa pequenez e nós refletimos como somos pequenos, né? A gente pensa muitas vezes que podemos fazer tantas coisas e de fato fazemos algumas coisas até grandes, mas de repente tudo muda quando aparece um vírus, algo invisível que de repente nos lança e nos joga e nos aprisiona dentro do nosso próprio lar. E nessa situação, o nosso coração fica então preocupado. Nós ficamos angustiados porque o nosso ritmo é quebrado, porque a nossa vida já não funciona
como outrora e começamos a fazer questionamentos, levantar interrogações. Como será o nosso trabalho? Como é que vai ficar a economia do nosso país? Será que aqueles que pegaram o vírus, será que eles sobreviverão? Então, essas perguntas, elas tendem a abundar em nosso coração. Contudo, nós precisamos nos lembrar de algo nessa noite que a palavra do Senhor vem falar para nós, que Deus é grande, que o nosso Deus é grande, Ele continua centrado no seu trono a governar sobre todas as coisas. Por mais terrível que esse mal que nós estamos vendo, está acontecendo, essas pessoas morrendo, pessoas adoecendo, mesmo que isso seja terrível, nós cremos que Deus, na sua bondade, continua no seu trono a governar todas as coisas. E Ele tem tudo na palma de suas mãos. O justo, ele está diante das tribulações e diante das tribulações ele deve confiar na grandeza de Deus e viver uma vida de santidade. Porque precisamos nos lembrar que nos momentos de tribulação e de preocupação, o nosso coração ele é provado, o nosso coração é testado para que nós possamos ganhar mais força ou para que nós possamos até escorregar e acabar caindo numa fraqueza. Então nós precisamos estar vigilantes diante dessa tribulação que está a nos cercar. E esse salmo que nós acabamos de ler aqui é um salmo que traz uma palavra de consolo ao nosso coração. O salmista aqui, quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por um momento de grande perseguição. Ele estava num outro reino, com outras pessoas e se fingindo de louco para fugir da perseguição que tinha se levantado contra a vida dele. E é nesse contexto, então, que o salmista ele escreve essas palavras. É interessante notar que nesses momentos de perseguição, em que a nossa emoção ela é tocada, em que ficamos preocupados, é comum que nós, poeticamente, estejamos mais inspirados. Talvez você esteja como salmista nesse momento de preocupação e tristeza, talvez escrevendo um pouco mais refletivo e contemplativo. É nesse contexto que o salmista Davi escreve esse salmo, num contexto de perseguição, de tribulação, em que ele se volta para Deus. E ele, refletindo sobre a grandeza de Deus, então ele louva a Deus. E ele expressa aqui alguns atributos, algumas virtudes de Deus que eu queria que você notasse, porque ao olhar para o nosso Senhor e saber quem o nosso Deus é, o nosso coração se enche de segurança. E nós, então, estamos prontos para encarar o que vier pela frente, porque sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. No atual momento que nós estamos passando, nós precisamos nos lembrar disso, porque talvez seu coração esteja esquecido disso. Você esteja escutando demais noticiários, você esteja lendo demais publicações em redes sociais, e o seu coração, talvez em algum momento, esqueceu que Deus, o Senhor dos céus e da terra, é Ele quem está no controle dessa situação. Então eu queria lembrar a você que Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é grande. Primeiramente, nós vemos aqui desse salmo que Ele é digno do nosso louvor. Por ser um Deus grande, Deus é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda gratidão. No versículo 1 ao 3, nós vemos aqui o salmista nos mostrando que Deus é bom em tudo o que faz e por isso é que o salmista louva a Deus. No versículo 1, ele diz assim, observe aí na sua Bíblia: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está expressando de forma poética que não há um momento só, um segundo sequer, que Deus é mau. Em todos os momentos Deus é bom. E por Deus ser bom em todos os momentos, naquilo que Ele faz, então Ele expressa a sua gratidão ao Senhor. O salmista não conhece Deus por aquilo que os seus olhos veem. Ele conhece a Deus no coração. Ele tem a firmeza e ele acredita com toda a sua alma, com todo o seu coração, que Deus é bom. E por conta disso ele louva ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo ou tenha ouvido pessoas nesses últimos dias alegando, como Deus pode ser bom permitindo o que está acontecendo. E nós muitas vezes nos esquecemos que o Deus ele permanece sendo bom, mesmo Ele tomando sobre si a dor e o sofrimento do Calvário. Quando olhamos para o Calvário, nós entendemos que o nosso Deus, ele permanece bom, mesmo em meio ao sofrimento.
Nós percebemos ainda que o salmista, ele mostra aqui que nos momentos de angústia, a confiança em Deus, ela nos livra, ela nos consola em meio às angústias que as situações colocam sobre nós. No versículo de número 2, ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. É interessante o que o salmista está dizendo aqui, porque Davi agora ele se coloca no grupo dos humildes. Ele se coloca agora como padrão e modelo para os humildes, para aqueles que estão sofrendo a opressão, que estão sofrendo a tribulação por parte daqueles que têm o poder, daqueles que estão lhe perseguindo. E ele diz, olha, o livramento do Senhor será tão grande que os humildes, os simples, olharão para mim e perceberão e glorificarão e verão a mão de Deus a me livrar. Irmãos, Deus, ele precisa ser exultado, ele precisa ser louvado nos momentos de tribulação. Louve a grandeza de Deus em tua vida nesse momento, meu irmão. A prova que estamos passando certamente resultará em louvor a Deus. Aí você pergunta, pastor, mas como pode essa prova, essa luta que nós estamos presenciando na nossa nação, na nossa vida, na nossa família, resultar em louvor a Deus? Tudo o que Deus ele faz, no fim de todas as coisas compreenderemos ali, se Ele assim quiser nos mostrar, que Ele é bom, que ele precisa ser louvado, né? Porque nós o reconhecemos, vemos que a mão dele está a agir sobre todas as coisas. A prova que estamos passando certamente resultará nesse louvor, quando olharmos para trás e vermos tamanho livramento que Deus há de permitir e há de colocar sobre a nossa nação. Deus ele costuma extrair pérolas de momentos difíceis e de tribulação, como uma ostra, né? Que dá a pérola, depois de muito sofrimento. Assim também é a vida da igreja. Deus muitas vezes permite a provação para testar a nossa fé, para tirar de nós as impurezas que estão contaminando as nossas vidas. Então, que nós venhamos nos lembrar que temos um Deus grande em todo o tempo e que devemos louvá-lo em todo o tempo. Nossos corações não podem esquecer disso. Não esqueça disso, meu irmão, nessa noite. Não deixe que o seu coração se apavore. Olhe para a bondade de Deus, foque o seu olhar na bondade de Deus, que está no controle da sua vida, está no controle da sua família, da sua empresa, de tudo o que você possui, é Deus quem é o Senhor. Nós percebemos ainda nesse salmo que Deus, irmãos, é quem nos livra das tribulações. E o salmista vai reconhecer isso, Deus como Senhor soberano, aquele que permite a tribulação, aquele que abre a ferida, Ele também é o Deus que fecha a ferida. E aí Deus ouve o clamor dos seus filhos nos dias de terror. No versículo 4, o salmista diz assim, observe na sua Bíblia, não deixe de ouvir a voz de Deus pela Bíblia. Diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista estava apavorado, irmãos. O salmista estava a pensar, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou permanecer vivo? O pavor da morte havia tomado o coração dele, de modo que ele olhava para diante e estava preocupado com a sua própria vida. Mas aí ele diz, busquei ao Senhor. Ele se volta para Deus. Ele se volta para o Deus que o chamou, para o Deus que ungiu para a tarefa que ele tinha para realizar. E então o salmista, voltando-se para Deus, ele reconhece que Deus o livrou de todos os temores. Deus lançou para longe aquilo que atemorizava o coração dele. Como nessa noite, Ele pode lançar para longe do nosso coração esse pavor e esse temor que estamos passando nesse exato momento. Quem olha para Deus não se entristece. E não se entristece porque Deus não decepciona. Deus ele é fiel às promessas que Ele faz. Aquilo que Deus nos prometeu na sua palavra, Ele vai fazer sobre as nossas vidas. E nós temos certeza disso e por isso não temos por que ficar temerosos. Será que Ele vai realizar? Será que Ele vai fazer? Ele vai fazer, porque o nosso Deus é fiel a si mesmo, é fiel às palavras que Ele nos promete. No versículo 5, então, o salmista diz assim: os que olham para Deus, para Ele, ficarão radiantes, O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. E aqui agora o salmista diz, olha, os que olham para Ele ficarão radiantes. Ou seja, os que percebem a grandeza de Deus, o resplendor de Deus naquilo que Deus está fazendo. E diz, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame ou vergonha. Irmãos,
olhem para a grandeza de Deus. Vejam, lembre-se que Deus é Deus grande, poderoso, onisciente, onipresente, o Deus poderoso, o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que sabe da sua necessidade. Antes mesmo que você venha a pedir em oração a Ele, Ele já conhece de todas as nossas necessidades. E que Deus é esse? Não é um Deus que está em algum lugar pendurado, mas é um Deus que está em todos os lugares e que mora em nosso coração e que nos dá essa convicção de que a palavra dele vai se cumprir e nós não temos o que temer. Olhe para a grandeza de Deus. Deixe a beleza de Deus refletir na tua face. Deixe esse semblante de tristeza ser mudado por um semblante de alegria. Mas não uma alegria passageira, mas uma alegria que está no próprio Deus. Uma alegria que olha para Deus e se alegra por termos um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus santo. Deixa essa certeza invadir o seu coração para que esse semblante de tristeza seja mudado, seja transformado. Clame por Ele em meio a essa tribulação que nós estamos passando. O salmista nos diz aqui, na tribulação dele, quando o coração dele estava apavorado, o meio de graça que ele utilizou foi a oração. Eu busquei ao Senhor. Às vezes, na nossa vida, a gente costuma trocar, inverter os métodos e achamos que a maneira para resolver aquilo que atribula o nosso coração é tentar do nosso jeito organizar as coisas, fazer as coisas como queremos, mas na verdade o que aprendemos da palavra de Deus é que no momento da tribulação e aperto o que nós mais precisamos fazer é dobrar nossos joelhos, é colocar o nosso rosto em pó e reconhecer a nossa pequenez diante do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que você nessa noite possa ouvir a voz do Senhor, reconhecer a grandeza dele, ter a sua face mudada e apresentar a ele essa tribulação que tem apavorado o seu e o meu coração também. Até porque, mas sou humano, sou de carne e osso, sou fraco, pecador, sujeito em muitos momentos a questionar Deus e até duvidar. Mas nós entendemos na palavra do Senhor. Nós buscamos na palavra do Senhor a direção para enfrentar esse momento. O Deus a quem servimos, Ele vê o que precisamos. Ele sabe. Ele não precisa ouvir as palavras que saem dos seus lábios. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece, Ele tem conhecimento sobre todas as coisas, inclusive dos pensamentos que passam na sua cabeça. Antes que a palavra chegue aos teus lábios, Deus já conhece essas palavras. Ele não nos desampara. Ele conhece as nossas necessidades e está com sua mão estendida para nos amparar. Ele não é como o homem que promete, que faz promessas mirabolantes e falha, mas o nosso Deus, a palavra dele é segura como a rocha. A palavra dele, irmãos, vem ao nosso encontro e o que ele diz, assim ele faz. Ainda percebemos aqui nesse salmo que Deus é quem nos provê o necessário. Deus nos livra da tribulação. Deus é digno de todo louvor. E Deus, Ele provê o que é necessário para a nossa vida. Nós precisamos entender isso, porque às vezes estamos pedindo a Deus, levando até Deus os nossos caprichos, os nossos desejos e não as nossas necessidades. Jesus nos ensina a orar e Jesus nos ensinando a orar, Ele nos pede, Ele nos ensina a pedir pelo pão nosso de cada dia, por aquilo que realmente é fundamental à nossa vida, para a nossa sobrevivência. E aqui nesse salmo, o salmista vai nos mostrar isso, que Deus é o Deus que provê aquilo que nós necessitamos. No versículo de número 9, veja o que diz o texto sagrado. Diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só que coisa! O que é que o salmista está dizendo aqui? Não falta nada. Quem clama ao Senhor, quem teme ao Senhor, quem reverencia a Deus, quem vive nesse mundo com a certeza de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, já está com o coração preenchido, né? Quando o salmista vai dizer em outra parte, lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz isso exatamente porque Deus preenche o nosso coração de uma tal maneira que tudo o que eu tenho e que vem das mãos dele é o que eu necessito para eu sobreviver. Para eu sobreviver.
E às vezes a gente está se queixando e tentando uma coisa aqui, outra coisa ali, buscando o que Deus não quer nos dar. Como se Deus tivesse falhado naquilo que Ele nos deu, mas Deus nos deu aquilo que precisamos e necessitamos. E o salmista nos mostra aqui que aqueles que temem a Deus, aqueles que referenciam a Deus, que andam em sabedoria, são aqueles, irmãos, que sabem que nada vai faltar à vida deles, porque tudo o que eles têm vem da mão do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava passando, escrevendo aos Filipenses, lá em Filipenses capítulo 13, 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele está dizendo isso porque ele sabe o Deus a quem ele adora. Ele está dizendo: sei passar fome, sei passar por momentos de abastados, sei passar momentos de paz, sei passar também por momentos de tribulação. E ele sabe passar em qualquer circunstância, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle de toda e qualquer circunstância. Logo, ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode dizer isso nessa noite? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Confie em Deus diante da escassez. Esses dias, eu quero aqui abrir um parênteses, Nós estamos vivendo aí dias que não sabemos bem como vai funcionar a nossa economia. Hoje pela manhã vi um vídeo que me deixou assustado, pessoas indo ao supermercado, fazendo compras gigantescas, acreditando que mais à frente os recursos irão lhe faltar. E a gente fica preocupado com isso, porque se todos nós decidirmos fazer isso, nós entraremos num caos. E eu quero aconselhar você nessa noite: não faça isso. Nós não chegamos ainda a essa situação. Não tem por que você ir para um supermercado e levar todos os produtos, porque nós não temos essa necessidade ainda. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui estamos falando de economia, aqui nós estamos falando de tentar administrar essa situação. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: confie em Deus diante das escassez. Confie em Deus diante daqueles momentos que talvez nós iremos passar e que talvez vá nos fazer falta algumas coisas que desejaríamos. Que você coloque seu coração em Deus, que Deus preencha o seu coração. Que de fato Ele seja o pastor que preenche a tua vida e que dá paz ao teu coração. Talvez se aproxime dias aí que você terá a oportunidade de aprender isso de forma mais profunda. O que significa confiar ao Senhor. Eu conheço muita gente que canta a Deus, que ora a Deus, que conceitua o que é confiança em Deus, mas ainda não aprendeu de forma experimental, experiencial, o que é confiar em Deus. E talvez essa situação que estamos passando ou estamos prevendo seja a oportunidade para Deus te colocar na escola e naquela cadeira da frente. Sabe aquela cadeira da frente que as pessoas, os alunos, os bons alunos ficam lá para aprender bem? Então, talvez esse momento que virá, nós não sabemos do futuro, mas te dará a oportunidade de você aprender de fato o que significa confiar em Deus. E confiar em Deus é estar no momento abastado, bem, sentado naquela redinha, na paz, mas passar também pelos momentos de aperto, escassez, pelos momentos de falta. Será que o teu coração está preparado para isso? Eu quero lhe dizer que Deus, Ele é grande, que o nosso Deus é grande e é Ele quem provê para nós nesses momentos de escassez. Coloque o seu coração em Deus. Deus é grande. Nele nós temos o padrão de justiça para as nossas vidas. E aí, na continuação do Salmo, Davi vai nos mostrar no versículo 11 em diante, ele vai dizer assim: mas os mansos... Opa, o vento aqui acabou levando a Bíblia, só um instante. No versículo 11, ele diz assim: venham meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. O temor de Deus, ele nos livra de problemas e nos dá dias felizes. Que coisa maravilhosa. Quem teme ao Senhor é bem-aventurado.
Quem teme ao Senhor não vai viver dias de trevas, não vai viver dias maus, sabe por quê? Porque Deus será a sua luz, porque Deus é quem vai preencher o seu coração, porque este Deus guiará a vida deles na vereda da justiça como um bom pastor. Irmãos, o salmista ele nos ensina como alcançar esses dias felizes. E aqui, num ato de sabedoria, o salmista vai dizer o seguinte, no versículo 11, né? Ele nos ensina que nós devemos vigiar naquilo que nós falamos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esses dias que nós estamos passando, talvez você já esteja perturbado aí dentro do seu apartamento, na sua casa. Você já esteja perambulando de um lado para o outro e não sabe bem o que fazer. E nesses momentos, a nossa mente parece que fica, né, no limite por um fio. E acabamos dizendo coisas, falando coisas, arrumando problemas. O salmista aqui nos dá o seguinte conselho. Vigie naquilo que você diz. Se você quer dias felizes, se nesses dias de tribulação, de trevas que está acontecendo na nossa nação, você quer dias felizes, cuidado com o que você diz. Mas ele não diz só isso. Veja na continuação, no versículo 13, no versículo 14, na parte A, ele diz também que para alcançar dias felizes é necessário fazer o bem ao próximo. O bem ao próximo e a si mesmo. Olhar para o meu irmão e ver na oportunidade da necessidade dele, uma oportunidade para abençoá-lo. Esses dias, hoje pela manhã, eu vi um vídeo muito interessante de um senhor que estava pedindo, vendendo, acho, bombons na parada de ônibus, e alguém, ali muito tocado na situação daquele senhor, porque os idosos são a classe vulnerável, diante desse vírus. Aquele idoso chega ali para vender o bombom e alguém pega o dinheiro e compra todos os bombons daquele idoso e dá para ele a quantia, para que ele possa passar pelo menos 6 dias em casa, sem ter com que se preocupar. Irmãos, como é lindo, como é bonito ver a prática do cuidado para com os nossos irmãos. Como é bonito quando a gente vê brasileiros ficando em casa, não em si mesmo apenas, mas principalmente por conta daqueles mais idosos. A nossa nação precisa entender isso. Muitos jovens estão relutando em permanecer dentro de casa. Sabe por quê? Porque não estão amando o próximo como a si mesmo. Nós precisamos entender que o amor ao próximo nos leva a abrir mão da nossa vontade. O amor que Cristo nos ensina é a abnegação, é abrir mão da minha vontade, é negar a minha vontade para que o outro fique bem. Quantos idosos na nossa nação não estão precisando que você se resguarde por uns dias, por algumas semanas, Se resguarde para o bem deles, para que a gente possa conter esse vírus. Nós precisamos unir as nossas forças nesse momento. O salmista nos mostra aqui que para alcançar dias felizes é preciso fazer o bem ao próximo e a si mesmo. E ainda ele nos mostra no versículo 14, na parte B, lute e persevere pela paz. Seja um instrumento de paz. Seja aquela peça na sua família, no seu trabalho, entre os seus irmãos, você possa ali estabelecer a comunhão, a reconciliação entre os irmãos. No versículo 14 que nós lemos, você pode perceber isso aí. Os olhos de Deus, eles estão voltados para esses justos, e ele abençoa a estes. Irmãos, o ódio aos justos é a ruína dos ímpios, Os olhos de Deus estão voltados para os que vivem em justiça, e aí ele diz que ele é contra o perverso. Quem é o perverso? Aquele que vive a praticar o mal, aquele que olha para o seu semelhante e não pensa e não faz nada de bem para com ele, pelo contrário, faz algo de mal, que vive de forma egoísta, que só olha para o seu próprio umbigo, que não consegue estender o bem a que faz a si mesmo ao próximo. Esse é o perverso, versículo 15 e 16. Para viver dias felizes, se volte para Jesus. Sabe por quê? Porque tudo isso que você está ouvindo aqui nessa noite, você em algum momento vai falhar. Você em algum momento com a sua língua você vai ferir. Em algum momento você vai agir egoisticamente. Em outro momento você vai querer colocar mais lenha na fogueira e não buscar a paz. Mas quando nós nos voltamos para Cristo Jesus, nós encontramos tudo isso.
Nós encontramos em nosso Cristo, em nosso Senhor, ali o exemplo máximo e a perfeição de justiça que o Pai deseja, que o Pai requer das nossas vidas. É por isso que, num ato de fé, nós confiamos em Cristo Jesus e recebemos da parte de Jesus a justiça dele. E com a justiça dele, nós podemos dizer: eu sou bem-aventurado, nós somos felizes aqui sobre a terra. Então, meu irmão, para viver dias felizes, se volte para Jesus. Ele é a justiça que Deus espera de você. Não confie nas forças do seu braço, nem na sua capacidade moral ou ética, mas confie em Cristo Jesus. Coloque sua fé em Jesus e os olhos de Deus estarão sobre você. Porque o que Davi está dizendo aqui, essa bênção da grandeza de Deus, que cuida da vida do salmista, que cuida das nossas vidas, estarão sobre nós, estarão sobre aqueles que são chamados de justos. E os justos são aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Os justos são aqueles que não confiam em si mesmos, mas confiam na bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem poder para nos salvar. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. O salmista mostra esse Deus aqui para nós. Ele desnuda esses atributos e essas virtudes de Deus para fortalecer o nosso coração. E aí, em último lugar, nós percebemos aqui outra coisa maravilhosa de Deus. Deus é quem nos livra de toda condenação. Condenação. Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado. Os seus inimigos estavam se levantando contra ele. Saul queria tirar a vida dele. Saul não queria que Davi pudesse reinar em seu lugar. Embora já soubesse que Deus havia ungido a Davi como rei, Davi não queria enfrentar e ir para o embate com Saul, e ele estava a fugir de Saul. Talvez alguém pensasse e dissesse para Davi: Davi, tu estás a fugir, tu tens alguma culpa no cartório, você fez alguma coisa de ruim. Mas Davi sabe que a justiça dele não vem dele, mas vem de Deus. E quando Deus se volta então para a vida do justo, para a vida daquele que vive em integridade e daquele que confia em Deus, em Cristo Jesus, ele sabe que não há condenação sobre a vida destes. Irmãos, no versículo 20 e 21 desse salmo, nós percebemos aqui que Davi nos mostra que o ódio aos justos é a ruína dos ímpios. Daqueles que não temem a Deus, daqueles que andam em injustiça. A ruína destes está quando eles olham para a vida do justo e abominam a vida do justo. E não querem que o justo sobreviva. E se pudessem, eles esganariam os justos. Esses irmãos estão debaixo da ruína. Porque a justiça de Deus será o critério, para avaliar a vida de todo homem, incluindo a vida do ímpio e a vida de todos nós. O critério de Deus. E aí no versículo 20, o salmista diz assim, observe na sua Bíblia. Ele diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Ou seja, os que odeiam os justos, que são aqueles que vivem segundo a justiça de Deus, estes abominam o próprio Deus. Estes não querem papo com Deus. E isso resultará sobre a vida deles o peso da condenação. Deus esmagará a vida deles. Eles não ficarão de pé, eles ficarão prostrados diante do juízo que Deus há de manifestar. Tome cuidado, você que tem confiado demais nas suas obras. Você que tem olhado com inveja para a vida daquele que tem prosperado, para a vida daquele que tem andado em retidão. Cuidado, para que você não esteja do lado dos ímpios, daqueles que serão julgados e esmagados pela justiça de Deus. Irmãos, quem se refugia em Cristo não teme a condenação. Quem está refugiado, escondido em Cristo, como alguém que se refugia numa rocha para se resguardar dos inimigos, esses não têm o que temer diante do juízo de Deus. Estes não têm o que temer diante daquele grande dia quando o nosso Senhor vai voltar para julgar toda a terra. Irmãos, lá no versículo 21, o salmista diz assim, versículo 21 e 22. Versículo 22 especialmente, observe na sua Bíblia, ele diz assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia! Nenhum será condenado.
Se você crê em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, se você se refugiou em Deus e não no teu poder aquisitivo, e não na posição social que você tem, e não no conhecimento que você tem, você pode ter a certeza que não há condenação sobre a sua vida, porque você vai estar em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz com todas as letras: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que se uniram a Cristo Jesus em fé, estes não estão mais sobre condenação. Que você possa nessa noite descansar com essa certeza. Talvez setas ferinas tenham sido lançadas contra a sua vida. Pessoas com a sua língua maliciosa e maledicente têm se levantado contra